Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia. O dia foi extremamente produtivo no Brasil nesta quarta-feira. Digo produtivo até mesmo do ponto de vista positivo, porque houve também algumas questões negativas que a gente não pode deixar de registrar. Mas vamos começar pelo que de bom aconteceu. A Câmara dos Deputados aprovou por 315 votos a 143 a suspensão de uma ação penal, na qual o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, responde junto ao Supremo Tribunal Federal por suposta tentativa de golpe de Estado. Quando se diz tentativa de golpe, é a mídia ligada ao governo. Quando é o jornalista imparcial, o jornalista que leva em conta a responsabilidade da informação, ele vai dizer que foi uma suposta tentativa de golpe ou de que ele é acusado, porque, na verdade, qualquer indivíduo, por mais medíocre que ele seja, vinculado à esquerda, ele sabe que ali não houve uma tentativa de golpe. Mas muito bem, o relator do texto, que é um promotor de justiça, já não é mais, porque agora está no exercício do mandato de deputado federal, se aposentou do Ministério Público, portanto, é uma pessoa que tem notável saber jurídico. Ele colocou no dispositivo, isso aqui eu estou fazendo uma interpretação do texto jornalístico na mídia chamada esquerdista do Brasil. Ele colocou um dispositivo que pode estender o benefício ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o Alexandre Ramagem, ele foi colocado numa ação junto com várias outras pessoas que são acusadas desse ato infame, se fosse verdade. E quando se tranca a ação contra o deputado, automaticamente todos aqueles que constam da mesma ação tornam-se beneficiários. O texto já foi promulgado pelo presidente da Casa, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e começou a valer. Como se trata de uma resolução sobre um parlamentar da Casa, não é necessário que ela passe pelo Senado, nem que seja sancionada pelo suposto presidente Lula. Agora ela vai ser encaminhada para o STF para que a Corte suspenda a ação, ou seja, dê continuidade ao rito iniciado pelo Poder Legislativo. A imprensa informa que seriam necessários 257 votos, mas olha só, teve 315, mais de 60 votos a mais do que o mínimo necessário, que mostra a força da oposição no Congresso Nacional, desde que a mesa diretora coloque os projetos em votação. Mota manteve o mesmo relator da CCJ no plenário, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas. Apenas a Federação PT, PCdoB e PV, Federação PSOL, Rede, PSB e PDT foram contrários à ação. Vamos agora saber quem é o deputado Alfredo Gaspar de Alagoas. Ele foi promotor de justiça antes de ser eleito deputado federal. Ele evitou limitar o alcance da suspensão da ação penal, o que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros e oficiais das Forças Armadas no processo por suposta tentativa de golpe de Estado no STF. Aí agora você me diz o seguinte, tá aí vários deputados da esquerda, inclusive aquele camarada lá de São Paulo, que é o invasor, né, do MTST, o senhor Guilherme Boulos, dizendo que é um golpe. Quando é a decisão do plenário, a maioria dos deputados contra os interesses desse camarada é golpe. Quando ele foi isentar aquele outro picareta do André Janones, no caso da rachadinha, não, ali foi uma articulação com base no regimento da Casa. Isso aqui é articulação com base no regimento da Casa. Agora, há um detalhe interessante aqui, é que todas essas pessoas são hoje juristas, né? E esse camarada que foi promotor de justiça, é brincadeira. O alcance desse benefício gerou embate já de imediato com o STF. O PL entende que todo o processo deve ser interrompido e a ação como um todo não pode prosseguir enquanto Ramagem tiver mandato. O Supremo, no entanto, discorda dessa leitura. Presidente da primeira turma, onde corre a ação por tentativa de golpe, o ministro isentíssimo, imparcialíssimo Cristiano Zanin, que foi advogado do boquiroto Lula, avisou à Câmara que a Justiça interpreta de outra maneira. A Justiça, ela não pode interpretar fora da lei, né? Eu também acredito que o promotor, hoje deputado Gaspar, não esteja fazendo interpretação nenhuma fora da lei, que a própria Câmara do Deputado, que tem um grande conjunto de juristas a serviço na CCJ e no próprio plenário, quando coloca uma medida para votar no plenário, logicamente que todos estes juristas têm se manifestado.
ele disse que somente 2 crimes atribuídos à Ramagem deixariam de ser julgados: dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Pois é. Vamos aqui a um outro assunto. Acredito que isso já esteja resolvido. Vai ter embate, mas não vai poder deixar de cumprir. Manifestação em Brasília com centenas de milhares de pessoas nessa quarta-feira, dia 7 de maio de 2025, convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, onde ele próprio participou e onde ele mais uma vez voltou a pedir anistia aos injustiçados do 8 de janeiro. Participou juntamente com todos os deputados, ou a grande maioria dos parlamentares que lhe dão apoio, estavam ali Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, inúmeros outros. Participou com lideranças políticas do Distrito Federal e da direita em vários estados brasileiros e com centenas de milhares de pessoas que, mais uma vez, em Brasília, naquela região da Esplanada, pediram pela sensibilidade do presidente da Câmara no sentido de votar a anistia a essas pessoas que estão pagando por crimes que não cometeram. Bom, vamos ver agora o que é que diz o presidente da Câmara. E por fim, o Lula na União Soviética. Ele não foi na Rússia, ele foi na União Soviética, se reunir com ditadores. É apenas de passagem, tá? Para que você lembre que aqui no Brasil ele não fez absolutamente nenhuma menção, não programou nada para este 8 de maio, quando se festeja a rendição dos alemães aos brasileiros. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB, em Monte Castelo e Montese, na Itália. Aqui, tudo o que eles fazem, a esquerda e Lula, e os ditadores, né, com que ele se reuniu lá na União Soviética, sob Putin, a Rússia. Eles todos são contra as forças armadas legais, as forças armadas institucionalizadas e plenamente constituídas, porque é o braço do povo, da defesa da soberania nacional. E eles atentam exatamente contra a soberania nacional. Então não teve nenhuma programação festiva para o 8 de maio, em face da grande contribuição dada pelos nossos pracinhas brasileiros no enfrentamento ao nazifascismo na Itália e na Alemanha. Lógico que o Brasil participou do teatro de operações na Itália e foi plenamente vitorioso. Quase 500 soldados tombaram sob as balas alemãs e italianas, do exército lá do Mussolini. Mas o Lula não vê motivo nenhum para registrar esse fato. Tudo com o objetivo de denegrir ainda mais ou de lançar o esquecimento sobre a importância das nossas Forças Armadas para o Brasil. Tony Rodrigues, Além da Notícia.